Olá, eu sou Pio Carvalho, sou o pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. É uma alegria muito grande poder estar falando com você e encorajá-lo e convidá-lo a assistir, acompanhar esse vídeo, essa mensagem que com certeza vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Há 25 anos nós estamos aqui salvando vidas e formando líderes, trazendo a palavra revelada de Deus ao seu coração. Antes, porém, nós vamos ter um louvor e logo a seguir, então, nós vamos ter essa palavra que vai fortalecer você em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permaneça conosco. Aonde só tua voz aqui
Queridos, nós estamos vivendo tempos onde cada vez mais a igreja vai ser noticiada, reconhecida. Onde cada vez mais nós vamos ver notícias falando sobre a igreja, tanto organizações como a igreja como organismo sendo noticiada, coisas acontecendo através da igreja. Tanto o diabo tentando falar mal da igreja, como as coisas que a igreja tem revelado acerca de Jesus. E cada vez mais nós vamos começar a ver uma distinção entre a igreja do Senhor Jesus e as pessoas que não querem pertencer a ela. Cada vez mais vai ser notório, vai ser notável a diferença entre esses dois grupos de pessoas, vamos dizer assim. Cada vez mais a igreja tem avançado e influenciado todas as áreas da nossa sociedade. A igreja tem entrado na política, a igreja tem entrado na economia, a igreja tem entrado nas artes, no entretenimento, a igreja tem entrado nos esportes, a igreja tem entrado em todos os lugares, na educação, na escola, né? Em todos os lugares a igreja tem cada vez mais sido influência e cada vez mais as pessoas vão começar a falar a respeito da igreja. E nós, como povo cristão, precisamos entender um pouco sobre a igreja. Entender qual é o significado da igreja, quem é o corpo de Cristo, qual é a noiva de Cristo, quem somos como igreja. E eu quero trazer um pequeno ponto sobre esse assunto, que é um assunto muito grande, muito vasto. E eu quero falar um pequeno ponto, eu quero iluminar os olhos do seu entendimento acerca desse assunto. E nós queremos entender hoje um pouco da diferença, qual é a diferença entre um povo e outro. Qual é a diferença, qual é a função da igreja na sociedade, qual é o papel da igreja, o que a igreja tem para oferecer que nenhuma outra organização tem para oferecer, o que somos nós. E eu quero começar essa mensagem lendo Filipenses 3, 19 e 20, que diz assim: o destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus. Eu não vou entrar no mérito de quem são eles e de quem somos nós, né? Como definir quem é a igreja, quem não é, essa coisa toda. Mas ali o versículo define simples que tem dois tipos de pessoas. Tem eles, que são voltados para o seu próprio ventre, tem o ventre, o estômago como seu Deus, e tem nós que somos cidadãos dos céus. Se você se inclui comigo, né, como um cidadão dos céus, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. Então existe uma diferença entre um povo, um grupo de pessoas e que está voltado para eles mesmos, e um grupo de pessoas que estão esperando a volta do Senhor Jesus. E a diferença entre eles é o lugar para onde eles estão olhando, aonde os olhos deles estão fixos. Essa é a diferença entre esses dois povos, esses dois grupos de pessoas. Se você estiver olhando para o seu estômago, para a sua barriga e para o seu ventre, como que você estaria? Olhe aí para o seu ventre, olhe para a sua barriga. Você está de cabeça baixa. Agora imagine que você está esperando alguma coisa, esperando o ônibus virar na esquina lá para chegar no ponto de ônibus. Você está de cabeça erguida. Você está olhando de cabeça erguida, esperando alguma coisa. Enquanto alguns estão de olhos voltados para o seu ventre, para o seu estômago, de cabeça baixa, outros estão esperando o Senhor Jesus e estão de cabeça erguida. A diferença entre os povos, entre os grupos, é aonde os seus olhos estão fixos. É para onde esse grupo de pessoas está olhando. Alguns estão olhando para si mesmos, outros estão olhando para as coisas do alto. Essa é a diferença. É isso que o versículo está nos ensinando. Nossa cidadania é dos céus. Ou seja, nós olhamos as coisas do alto, nós olhamos as coisas celestiais. E é por isso que, entendendo esse pensamento, eu quero colocar o título dessa mensagem de A Igreja Poderosa. A Igreja Poderosa. E não tem como falar sobre Igreja Poderosa sem ler uma história de guerra ou de luta na Bíblia, certo? E não tem história melhor de luta na Bíblia, de guerra, de confronto, do que uma história conhecida pela maioria de nós, pelo menos, de Davi e Golias.
Eu quero ler alguns pedaços da história da luta entre Davi e Golias e tirar alguns princípios dessa história para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Por isso a palavra em 1 Samuel 17, 3 e 4, 8 e 11 diz o seguinte: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Agora imagine aquele filme de guerra, duas colinas, um vale entre eles, um povo numa colina, um outro povo na outra colina, e eles prontos para a guerra. A única coisa que os separava era aquele vale onde a morte aconteceria, o confronto se daria ali. Um guerreiro chamado Golias, então, dos filisteus, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Ele era um gigante, ele era uma pessoa muito alta. Ele tinha minha altura e mais 1 metro. Imagine isso. Então ele era gigante, ele era muito grande, é muito alto. E de repente ele sai do meio do povo do filisteu, ele vai até o vale e ele grita falando com o povo de Israel. O versículo 8 diz o seguinte: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Queridos, Golias se levanta contra o povo de Israel e ele lança um desafio: que venha uma única pessoa e lute contra mim, e se ele vencer, nosso povo será escravo de vocês, mas se eu vencer, o meu povo será escravo de vocês. E quando eu estava na IBI, lá na Escola Bíblica Infantil, e me contavam essa história, eu tinha ainda uma mente muito de criancinha e tal, e eu imaginava que ninguém queria travar aquela luta, porque eles tinham medo que o povo deles se tornassem escravos. Eu achava que todos ali eram pessoas boas e estavam preocupadas com os outros. E eles pensavam assim: se eu morrer, meu povo vai ser escravo, então eu não vou lutar. Mas eu fui crescendo e aprendi que na natureza caída, na natureza humana, o maior desafio, o maior problema da natureza humana caída chama-se egoísmo. E aqueles soldados, então, eles não estavam preocupados com o povo se tornar escravos. Eles mesmos, individualmente, não queriam morrer. Eles estavam preocupados com a sua própria posição. Eles mesmos não queriam morrer. Eu não vou morrer. A mentalidade deles era: antes escravo do que morto. Sabe, eu não vou descer nesse vale, lutar contra esse gigante e eu morrer. Eu não vou perder minha vida. Se alguém quiser ir lá se suicidar, pode ir. E se ele morrer, eu topo ser escravo, pelo menos eu estou vivo. E eu percebi uma mentalidade muito egoísta entre os soldados de Israel. Como que você diz isso, Rômulo? Por que você afirma isso, Rômulo? Ele diz em 1 Samuel 17, 41 a 47 o seguinte: que um jovem chamado Davi, ele se prontificou a lutar. E Golias, quando foi lutar contra ele, percebe isso. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz. Como que eu sei que aqueles soldados todos de Israel estavam pensando de forma egoísta? Porque eles estavam colocando todo o peso de uma nação sobre um rapaz. Eles não estavam preocupados. Você pode ser jovem, você pode não poder usar a armadura, você pode estar indo com paus e pedras, mas pelo menos é você que está morrendo e não sou eu. E eles colocaram então o destino daquela nação, ser escravo ou não, sobre os ombros de um rapaz. E por isso que eu afirmo que eles estavam sendo egoístas. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele.
Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Queridos, fazia 40 dias que aquele gigante afrontava o povo de Israel, e todos eles de cabeça curvada. Quem está de cabeça curvada olha para si mesmo. Eles se curvaram diante daquele gigante, nenhum tinha coragem de dar um passo à frente. Todos eles estavam preocupados com eles mesmos. O egoísmo, queridos, ele nos trava, ele nos para. Ele não permite que a gente avance, porque nós estamos focados em nós mesmos. Os soldados baixaram as suas cabeças e ficaram paralisados. O egoísmo faz com que a gente pense demais em nós, a ponto de não poder avançar. É por isso que o diabo ataca a natureza caída no seu egoísmo. No seu egoísmo. Sabe, a palavra de Deus diz que o diabo é aquele que traz a dúvida. O diabo, ele coloca dúvidas para tentar impedir o seu avanço. E a dúvida ataca, na verdade, aonde? No seu eu. Deixa eu dar um exemplo para você. Deus diz assim: perdoe. E o diabo vem logo em seguida e diz assim: se você perdoar, você é um frouxo. E faz com que você olhe para você. Deus diz assim: dê, oferte. O diabo vem logo em seguida e diz assim: se você der, vai faltar para você. Faz os olhos voltarem para você. Deus diz assim: sirva. O diabo vem logo em seguida e diz: você merece mais do que isso. E faz os olhos voltarem para você. O gigante desafia Israel e todos eles param para olhar para eles mesmos e falam: se eu for lá eu vou morrer, a minha vida eu não entrego. O egoísmo faz as pessoas travarem. O diabo foi quem trouxe dúvida ao coração de Eva, e de repente ela viu que o fruto era bom para trazer entendimento para ela. A dúvida de Satanás ataca o homem para que ele pare e olhe, seja egoísta, comece a olhar para ele mesmo. Os soldados baixaram a cabeça e ficaram paralisados. Davi, porém, levantou a cabeça. Davi, porém, estava com os olhos em outra situação. Davi não estava com os olhos nele mesmo, Davi estava com os olhos sobre o povo de Israel. Ele diz o seguinte: e saberá que existe um Deus sobre a vida de Davi. É isso que ele disse? Ele disse: e todos aqui saberão que existe um Deus no povo de Israel. Ele não estava focado em provar que ele servia a Deus, mas ele estava focado em provar que o Deus de Israel, o Deus de todas aquelas pessoas estava ali. Davi, então, ele não tinha os olhos dele voltados para ele mesmo, mas ele tinha os olhos voltados para os outros. Ele diz assim: hoje mesmo eu matarei você, e o Senhor dos exércitos entregará os filisteus em nossas mãos. Ele tinha um conhecimento de que ele pertencia a um corpo, ele pertencia a um povo. Ele não estava lutando sozinho. Ele levantou a cabeça e olhou para os outros, enquanto todos os outros soldados estavam olhando para eles mesmos. Queridos, vocês sabem o que acontece quando você levanta a sua cabeça como igreja? Vocês sabem o que acontece? Pergunta para mim o quê? Salmos 24:7 diz o seguinte:
Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Davi, quando vai em direção àquele gigante, ele diz: você vem com lanças, você vem com espadas, mas eu tenho a minha cabeça levantada, estou de olho nos outros, cuidando deste povo e não de mim mesmo, e por isso o Rei da Glória está livre para fluir através da minha vida e derrubar você, gigante. Queridos, nós não fomos feitos para ter as cabeças curvadas, ficarmos presos, amarrados em nós mesmos. Nós não fomos feitos para isso. Não fomos feitos para buscar a solução para os nossos problemas, para a nossa situação, para as coisas que nos aprisionam. Nós fomos feitos para andar de cabeça levantada e permitir que o Senhor dos Exércitos flua através da gente, derrubando os gigantes, trazendo solução, resolvendo os problemas. Nós não fomos feitos para olhar para o nosso ventre, nós fomos feitos para olhar para os outros. Davi, quando levanta a cabeça, ele tinha certeza que existia Deus em Israel, e que se ele levantasse a cabeça, o Deus de Israel poderia fluir através da vida dele. Ele sabia que se não fosse não fosse o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos através dele, ele jamais derrubaria aquele gigante. Ele sabia disso. Mas ele se colocou à disposição para trazer a solução para aquele povo. Ele se colocou na posição correta para que o Senhor pudesse fluir através da vida dele. É por isso que o diabo ataca o nosso egoísmo. Não vamos colocar o nosso egoísmo, ataca as pessoas para alimentar o egoísmo nelas. Porque ele sabe que se você estiver de cabeça baixa, Deus não pode se manifestar na terra. É por isso que ele coloca dúvidas, ele coloca portas, ele coloca situações para que você pare um momento e olhe para você. E nesse momento ele sabe, o Senhor dos Exércitos não vai estar nessa luta. Ele sabe disso. É por isso que ele faz com que ele tenta dia após dia fazer a gente abaixar as nossas cabeças. Golias os desafiou e eles baixaram suas cabeças. O diabo também usa portas. O diabo fez um curso no céu antes de virar diabo. E aí ele aprendeu como lutar na terra. Ele aprendeu que precisa de portas para você se manifestar na terra. E uma das portas que ele colocou, por exemplo, nesse episódio, era Golias. Golias se levantou e afrontava o povo de Israel. E é por isso que Davi diz: e eu cortarei a sua cabeça, para que você nunca mais se levante contra o povo de Israel. Davi sabia o que ele estava fazendo, Davi sabia o que estava acontecendo, Davi sabia que existia Deus em Israel e bastava levantar a cabeça para que Deus se manifestasse naquela batalha. O Senhor dos Exércitos, através da vida de Davi. Queridos, aqueles soldados gastaram muito tempo olhando para eles mesmos. 40 dias eles ficaram parados ali, olhando para o próprio ventre. De repente um rapaz vem e fala: não, vocês estão entendendo errado. Para que Deus se manifeste, nós temos que olhar para os outros. Nós temos que levantar as nossas cabeças, deixar o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, fluir através de nós. O egoísmo tem confundido as coisas. O egoísmo tem confundido a nossa mentalidade sobre as coisas. Ele inverteu as coisas. E nós achamos que são as portas da igreja que não estão prevalecendo contra o inferno, contra o avanço das trevas e do mundo. Nós escutamos algumas notícias ruins na TV, na internet, chegam notícias ruins para nós, e nós achamos que o mundo, o diabo, Satanás está fazendo mais coisas do que Deus está fazendo. Nós pensamos ao contrário, porque nós estamos olhando para dentro da igreja e vendo que as coisas do mal estão florescendo, estão crescendo. E nós achamos que são eles que estão avançando. Mas a Bíblia não diz que é assim.
A Bíblia diz que são as portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Somos nós que estamos de cabeça erguendo e avançando, e as portas do inferno que estão sendo derrubadas. É o contrário, o egoísmo voltou os nossos olhos para dentro das igrejas, para nós mesmos, e nós estamos perdidos com relação a isso. Nós não temos visto muitas das manifestações de Deus, porque nós estamos focados em nós mesmos. Muitas coisas se estão deixando de acontecer, porque o egoísmo tem invertido os papéis. Tem invertido os papéis. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Você não foi feito para andar curvado, você foi feito para levantar a cabeça, ver as coisas da perspectiva dos céus, ver as coisas da forma celestial e deixar o Rei da Glória fluir através de você. Nós somos a igreja poderosa. E queridos, se curvar a cabeça significa egoísmo, levantar a cabeça significa o quê? Pergunta para mim o quê? Vocês estão muito sérios, pergunta para mim o quê? Se baixar a cabeça significa egoísmo, levantar as nossas cabeças significa amar. Amar. Queridos, o contrário de amor não é ódio. Se você ler a descrição de Paulo sobre o que é o amor, você não consegue fazer o oposto com a palavra ódio. Por exemplo, não tem como, a Bíblia diz que o amor não tem ciúmes. Não tem como você dizer que o ódio tem ciúmes. Certo? Não tem como você dizer que o ódio inveja. Mas tem como você dizer que o egoísmo tem ciúmes. Tem como você dizer que o egoísmo inveja. Por isso o contrário de amor não é ódio. O contrário do amor é o egoísmo. É o olhar para a humanidade, é olhar para nós mesmos. Esse é o contrário do amor. Como assim? O egoísmo inveja. Aquilo que você tem, eu quero para mim. O egoísmo tem ciúmes. Aquilo que é meu, eu não compartilho com você. Mas o amor não inveja. O amor não tem ciúmes. Então, ao contrário do egoísmo, ao contrário do amor é o egoísmo. Ao contrário do egoísmo é o amor. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Por isso, levantar as nossas cabeças significa amar. Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Como filho de Deus, você tem uma nova natureza, e essa natureza se chama amor. E o amor ama. O amor tem uma atividade só: amar. Por isso Deus é amor. E o amor não consegue ser parado por nada, não pode ser parado por nada. Ele não é escravizado por nada. O egoísmo para, o amor é impossível ser parado. É impossível ser parado, porque Deus é amor. Olha esse exemplo de Paulo. Paulo, quando ele é preso em Atos 16, 22 a 26, diz o seguinte: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos, quem? Os outros presos os ouviam. Queridos, se alguém chegasse aqui e arrancasse a sua roupa, a primeira coisa que você ia fazer é olhar para você mesmo. Paulo não, foi açoitado, foi colocado no lugar mais frio da prisão, foi colocado lá no fundo, vigia sobre ele, prenderam os pés no tronco e era meia-noite, ele estava cantando para que os outros ouvissem que ele serve ao Senhor dos Exércitos. Ele cantava para que os outros tivessem esperança naquela prisão,
para que os outros recebessem a palavra de Jesus Cristo, que existe salvação. Ele cantava. Nem mesmo quando arrancaram as roupas dele, nem mesmo quando açoitaram ele, nem mesmo quando o prenderam, ele olhava para si mesmo. Ele estava pensando em levar a mensagem de salvação aos outros. E ele cantava ao Senhor. E nós sabemos que quando nós não estamos pensando em nós mesmos, nós estamos de cabeça levantada. Quando nós não estamos pensando em nós mesmos, nós estamos de cabeça levantada. Deus habita no meio dos louvores. Deus, Ele é amor. E quando Paulo estava pensando nos outros, de cabeça levantada, cantando, nós temos a continuação do texto que diz assim: de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, todas as portas se abriram. Somos nós que abrimos as portas do inferno, foram as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Queridos, Paulo tinha certeza que quando nós levantamos a cabeça, Deus que é amor, o Senhor dos exércitos se manifesta através de nós. Quando nós não estamos com os olhos voltados para nós mesmos, mas voltados para os outros, Deus flui nesse lugar. Deus flui através de nós. Paulo tinha certeza de que nada para o amor. Paulo sabia que nada para o amor. Aquelas portas seriam abertas através da manifestação de Deus na vida dele. Queridos, Jesus também não foi diferente. A história de Jesus também não é diferente. Jesus, em Colossenses 1,15, nós aprendemos o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus é amor, mas Deus é invisível, nós não vemos Ele. De repente, o verbo, a palavra de Deus é encarnada, e a Bíblia nos ensina que Jesus, Cristo, é a manifestação, é a imagem desse Deus invisível. Se você olhar para Jesus, você vê Deus. Então Jesus andou na terra como o amor andando na terra. Jesus jamais curvou sua cabeça e pensou nele mesmo. Jesus todos os dias da sua vida andou de cabeça erguida, servindo as pessoas, amando as pessoas, ajudando as pessoas, servindo as pessoas. Em uma das situações, Jesus entra num barco, Jesus estava cansado, ele entra no barco, atravessa o mar, as pessoas dão a volta, o povo dá a volta, encontra ele do outro lado, ele desce cansado do barco, olha para elas e fala: eu vou dormir, fica aí. Não, Jesus não fez isso. Jesus os serviu, pregou a palavra, curou as pessoas. Jesus nunca olhou para eles, mas ele olhava para os outros, e Deus fluía, a natureza do amor fluía através de Jesus. É por isso que ele é o primogênito da criação. Jesus Cristo, quando veio, ele veio com uma missão. Ele veio com a missão de destruir as obras de Satanás. Ele sabia que se ele baixasse a cabeça, ele não estaria destruindo as obras de Satanás. Mas enquanto ele estivesse de cabeça erguida, ele estaria destruindo as obras de Satanás, acabando com toda a dúvida. Quando ele olhava para a cruz foi colocada num monte, não foi colocada num vale. Ele olhava para cima, porque ele sabia: eu vou trazer solução para a humanidade, eu vou ser a resposta que a humanidade precisa. Ele estava pensando em você quando ele olhava para a cruz. Nunca para ele. Ele nunca se sentiu desanimado, ele nunca sentiu o peso de carregar a cruz. Ele sempre viu você e a alegria que ele teria em ver você como uma nova criação. Jesus Cristo é a manifestação do amor. É por isso que quando ele morre, ele desce até o Hades e ele toma a chave da morte e do inferno. Ele toma as chaves da mão do diabo, ele tira as chaves da morte e do inferno e ele leva com ele mesmo. Porque ele morreu em amor, e nenhum inferno, nenhuma morte, nada segura o amor. Ele sai de lá triunfante, e olha o que diz Apocalipse 1,18. Apocalipse 1,18 diz o seguinte: sou aquele que vive. A morte não pôde segurar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou aquele que vive. Por amor a você, eu fui à cruz.
para que você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Por amor a você, eu destruí as portas, por amor a você, eu destruí as dúvidas, para que você possa crer e ter um relacionamento com Deus. Por isso ele pode afirmar: eu sou aquele que vive. Estive morto, desci lá na prisão da morte, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. E tenho as chaves da morte e do Hades. Queridos, chave abre o quê? Porta. Chaves abre porta. É por isso que nós não precisamos nem fazer esforço para derrubar as portas que o inferno coloca para tentar parar a igreja do Senhor. Elas não estão trancadas. Elas não estão trancadas. Se uma dúvida aparecer na sua frente, passe por ela. Não vai atingir você. Você não foi feito para andar de cabeça curvada, você foi feito para andar de cabeça levantada. Você é um rei. Você é um rei. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. A igreja poderosa é aquela que ama. A igreja poderosa é aquela que pensa nos outros, é aquela que está à disposição para amar os outros. Essa é a igreja do Senhor, essa é a igreja poderosa. A igreja onde levanta suas cabeças para que o Rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória, flua através deles. Jesus toma em suas mãos a chave da morte e do Hades. Da morte e do Hades. Para poder nos ver livres hoje. Eu quero terminar lendo uma história de Pedro. Pedro também foi preso um dia. Atos 12, do 1 ao 16. Preste atenção nessa história. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Ou seja, ele começou a matar os apóstolos, aqueles que pertenciam à igreja. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Preste atenção nesses textos. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Depois da Páscoa, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu. Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si.
insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, ficaram admirados. Queridos, nada para o amor. Pedro tinha sido preso, estava na cadeia, estava lá para morrer, ele estava no corredor da morte. Pedro estava lá, mas de repente, o grupo de pessoas, chamado igreja, se reúne e começa a orar por aqueles que estavam na prisão, começa a orar por Pedro. Vocês acham que ninguém naquela reunião de oração tinha seus problemas? Você acha que não tinha ninguém lá que tinha um filho nas drogas? Você acha que não tinha ninguém lá com um parente doente? Você acha que não tinha ninguém lá devendo dinheiro? Você acha que não tinha ninguém lá com alguns problemas? Com certeza eles tinham seus problemas, mas nenhum deles olhou para si mesmo. E eles levantaram suas cabeças e olharam para o problema de Pedro. E queridos, nada para o amor. Enquanto eles oravam por Pedro, Jesus pegou um anjo e falou assim: está aqui a chave da morte, vai lá e abre o portão para Pedro. Vai lá e abre o portão para Pedro. O anjo entrou, deixou o portão destrancado, ele entrou lá, tirou as algemas, libertou Pedro, Pedro sai, o portão abre. Porque Jesus já possui as chaves da morte do inferno. Jesus já possui a chave da morte do inferno. Preste atenção na história que ele conta. Se Herodes tentasse matar antes da Páscoa, talvez estaria morto. Mas a Páscoa é o símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, Herodes se atrasou. Herodes se atrasou. Porque se fosse antes da ressurreição, talvez tivesse matado Pedro. Mas depois da ressurreição, Jesus já tinha descido e subido triunfante com as chaves da morte e do inferno em suas mãos. E agora o corredor da morte não podia mais prender Pedro. Pedro é liberto, porque Jesus já venceu. Enquanto a igreja se levantou e orou por ele, tinha os olhos fitos nos problemas de Pedro, o Senhor dos Exércitos interferiu. O amor se manifestou. E Pedro é liberto da cadeia. Pedro sai da cadeia, Pedro é livre. A igreja que ama, é a igreja que triunfa, é a igreja que vê os milagres. Eles ficaram perplexos com o que viram. Um grupo de pessoas se reúne focado no problema de Pedro. Os portões abrem. Os portões que tentam prender Pedro foram abertos. As portas do inferno que prendem, que amarram, não seguram o amor. Algumas coisas estão emperradas em sua vida. Cheque a sua motivação. O egoísmo trava, o amor avança. É o amor que avança. As portas do inferno são as coisas que nos escravizam, nos param. O inferno ataca no egoísmo da natureza caída, mas o amor nos libertou disso em Jesus Cristo. Abra mão de tudo que você tem e você vai ver que nada te escraviza. A igreja poderosa é a igreja que não guarda a herança, mas a compartilha. A igreja poderosa, triunfante, é a igreja que não guarda a sua herança, mas a compartilha. Sabe, eu sempre aprendi que o diabo teme o homem que não tem nada. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas é um exemplo antigo. Eu escuto desde que eu acho que eu entrei na igreja a primeira vez, há vários anos atrás. E sempre um pastor usa esse exemplo. O diabo teme o homem que não tem nada. Antes era mais pentecostal, mais tradicional, mas o diabo teme o homem que não tem nada. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Se você não tem nada, o que ele vai roubar? Se você não tem nada, o que ele vai destruir? Se você não tem nada, o que ele vai matar? Se você não tem nada, o diabo está desempregado. E você só vê que você tem alguma coisa se você estiver olhando para você. Mas se você levantar a cabeça, você não vai ver as coisas que você tem.
E aí o diabo não pode parar você. Aí o diabo sabe que ele não pode parar você. Ele não vai poder enfrentar você. Ele sabe que ele está desempregado. E queridos, não ter nada não é ser um miserável. Não ter nada é ter tudo e não ser escravizado por nada. Essa é a diferença. Nós somos aqueles que têm tudo em Cristo Jesus, mas de nada somos presos, por nada somos presos. Sabe, só administra a abundância quem não é administrado por ela. Só lida com o que as coisas são celestiais quem não é escravizado pelas coisas do mundo. Nós somos a igreja que não está focado para nós mesmos, mas estamos de cabeça erguida. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, invencíveis, imparáveis, ilimitados em todas as coisas, por causa da natureza de Deus que se manifesta através de nós. O amor, do amor que nos leva a amar, nada para o amor, nada para o amor. Queridos, uma das coisas que me surpreende nessa história de Pedro, é que, vamos colocar Pedro como uma pessoa normal. Entenda isso, todas as pessoas já foram salvas em Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, mas nem todas sabem disso, ou seja, nem todas saíram da prisão. Jesus fala assim: levantai os campos e vejam, o campo já está branco, ou seja, todos já foram purificados pela obra de Cristo Jesus, eles apenas não sabem disso. Aprenda isso. A pessoa que está em pecado, ela não é um pecador. Ela foi livre em Cristo Jesus, assim como eu e você fomos. A diferença é que nós conhecemos essa verdade e eles ainda não. Vamos colocar Pedro então como uma pessoa comum. É difícil de imaginar Pedro como uma pessoa comum, porque ele é uma figura muito forte na igreja. Mas uma pessoa comum, pela qual Jesus morreu, e ela já está livre dos pecados. Só não sabe disso. O portão já está destrancado, mas ela não sabe disso. E o que me surpreende, o que às vezes até entristece meu coração, se eu posso falar assim, é que a igreja orou, a parte espiritual já foi feita. Só que Pedro sai andando, e quando ele chega, ele vai para onde? Ele vai à igreja. E quando ele chega na igreja, o que acontece? As portas da igreja estão fechadas. Nós nos reunimos aqui dentro, fazemos vigília de oração. Declaramos: Satanás, solte os prédios que estão em volta desse lugar. Libere as famílias. Você não tem autoridade mais sobre essas pessoas. Você não pode prendê-los. Os portões estão sendo abertos. Nós repreendemos a morte, nós repreendemos o divórcio, nós repreendemos a divisão, nós repreendemos a amargura, nós repreendemos todas as coisas que têm aprisionado aqueles que já foram livres por Jesus. E no espiritual, queridos, isso acontece, é liberado. Mas de repente vem um travesti e bate na porta. Vem um drogado, vem um mendigo, vem alguém muito rico. E daí você não. Como assim? As portas da igreja estavam fechadas. Nós somos a igreja que ama. Nós somos a igreja de portas abertas. Nós somos a igreja que não permitem que as portas se fechem. Nós somos a igreja de portas abertas. Queridos, o amor não é cego. O amor não é burro. O amor é a qualidade mais elevada, mais perfeita que alguém pode viver. É a qualidade de vida mais elevada e mais perfeita que alguém pode ter. O amor não é cego. O amor não é burro. O amor é a qualidade de vida mais elevada, mais perfeita que você pode ter. Levante a sua cabeça. O amor é andar debaixo da jurisdição de Deus.
A igreja poderosa é aquela que ama. A igreja será reconhecida como um lugar de portas abertas. A igreja será reconhecida como aqueles que não são escravizados por nada. A igreja será reconhecida como aqueles que amam. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom